Olá pessoal, vamos dar continuidade, né? Agora eu vou fazer a parte mais crítica desse projeto, né? Que são as verificações, né? Para ver se o objeto já foi criado, e se já foi criado, se ele está disponível, e caso ele não foi criado, mas não está disponível, não vai retornar nada. Nos dois primeiros casos ele vai retornar, certo? O objeto. E em síntese é isso. Então vamos lá. Esse primeiro if ele vai ser, no caso, se não tiver nada feito, né? Não existir essa credencial, ok? Ou seja, como é que ele vai funcionar? Ele vai verificar se tal nome existe no array, ok? Se não existe no array, ele vai criar o objeto e vai retornar e de cara vai setar já como ocupado. Então vamos lá. Bem, aqui, né, na função inArray, ele vai ter como parâmetro de entrada um nome, né, que eu quero, e a chave que está no vetor, né, no array. Bem, se tiver, beleza, vai para o segundo passo, que eu vou explicar mais tarde. Se não tiver, conforme esse pontinho de exclamação, vai ser criado, tá? Então bora. Vamos criar a instância, né? Essa é a nova credencial, cujo nome vai ser o que foi pedido, né? Agora vamos fazer a variável obpool, né? No caso é que vai ser o objeto retornado para o objeto que será retornado ao usuário, né? Então vamos lá. Nesse caso eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um operador ternário, né? Qual a utilidade? Qual a finalidade? A finalidade desse condicional, desse operador ternário que eu vou fazer, é justamente para ver se a instância funcionou, se foi instanciado certinho. Se for instanciado certinho, vai retornar sem problema nenhum. Se não tiver sido instanciado por algum problema, vai retornar nulo, certo? Vai ser nulo. Então vamos lá. Instance of credencial. Como os senhores viram, né? Como os senhores estão vendo, utilizamos a palavra reservada instance of, que significa que é uma palavra que vai verificar se, no caso a inst, né, é a instância, se a inst foi instanciada, é uma instância da classe credencial, certo? Se foi, vamos instanciar a classe gcred, né? Criar uma instanciazinha dela que vai conter o objeto que será usado pelo usuário. Se não, vai dar nada. Desculpa aí, pessoal. Bem, feito isso, feita a instância, tudo certinho, agora nos resta adicionar no array, né? Adicionar o array, vou até colocar aqui nos comentários. Vamos lá. Bem, primeiramente, né, temos que achar o número, né? Achar o número da chave. Em qual posição, né? Vai ser... Em qual posição essa nova informação vai se encontrar dentro desse array, né? Bem, a melhor forma de fazer isso é através da função count, que ela vai retornar o número de elementos. Não vai ser preciso nem adicionar e nem diminuir, apenas colocar o número de elementos do array, certo? Porque se eu for aumentar, vou estar colocando um à frente, então vai ficar um gap. E se eu diminuir por menos um, no caso, vai conflitar com uma posição anterior. Então, colocando o que nós temos,
o que a função count nos dá, que é o número exato, vai dar um índice assim e vai bater certinho. Ou seja, count, né? ARR1, OBJ. Porque eu não posso colocar apenas isso aqui. Porque não pode ser colocado apenas isso. Porque senão não vai pegar... Senão vai dar redundância, entendeu? Vai ocorrer uma redundância e não vai dar, vamos supor, se tiver 3 objetos, vai aparecer como 9, entendeu? Porque ele vai fazer tipo que um cálculo entre o número de instâncias e o número de registros, né? Com o número de colunas. Então, coloco o array e a coluna. Pode ser a coluna de sua preferência. Para ficar mais, então um pouquinho mais de nexo, eu coloquei do objeto. Mas pode ser a coluna chave, pode ser a coluna status, mas para ficar mais bonitinho eu vou colocar objeto. Certo? Bem, feito isso, vamos adicionar o array, né? Vamos utilizar a palavrinha reservada self, chamar bacia, né? Aí nós vamos colocar as colunas, né? Chave com a variável elemento. Vamos supor, se tem 5 posições, por exemplo, aí fica chave número 5, entendeu? E assim por diante. E vou colocar o que eu quero, a variável que eu quero, no caso, credencial. Ops, assim. Caso, né? O nome, né? Vou botar aqui o Ctrl D no Notepad++, né? Que vai replicar as linhas para não ficar digitando muito. Até para agilizar meu lado aqui. Bem, agora vamos colocar o objeto, né? Elemento e a instância, no caso, né? Bem, agora vamos botar o status, né? Status, vamos já de quebra colocar ocupado. Beleza, no array, agora já colocamos no array. Agora vamos jogar isso na session, né? Vamos lá, agora jogar na session. Session ou sessão, vocês escolhem. O procedimento vai ser praticamente o mesmo. Vamos chamar, né, a sessão e nessa de chamar a sessão a gente vai colocar. Então vamos lá. Session, no caso, array, né? Bem, isso aí é essa primeira parte que é para chamar o array. Agora vamos chamar o que está dentro dessa session, o array que está dentro dessa session. No caso, a coluna chave e o seu elemento, né? O que foi setado. Existe forma bem mais elegante de se implementar esse exemplo. Eu estou colocando meio escrachado assim, até mesmo para ficar um pouco mais didático, certo? A ideia mesmo é só ensinar a ideia do padrão, entendeu? Como funciona esse padrão. Fique bem claro. Então vamos lá, elemento é a mesma coisa. Credencial, vou colocar Ctrl D, tá? Até mesmo para facilitar aqui minha vida. Aqui é a mesma coisa. Chave, aí tá, objeto. Vou botar a mesma coisa que aqui, ó. Tá vendo? Mesminha coisa. Ok, agora vamos lá. Instância e o seu status, né? Ops, vou tirar aqui. Ocupado. Certo? Beleza. Já temos, né? No caso de... Pô, escapou aqui, calma. Assim, no caso de não tiver nada instanciado, já criamos.
setamos como ocupado, retornamos e já registramos no pool, né? Então, vamos ao segundo caso. O objeto está no segundo, vai ser um else if, né? A ideia dele é o seguinte. Deixa eu ver aqui. O segundo é o seguinte. Como falei, no caso que já temos o objeto instanciado, porém ele está disponível, né? Então, qual é a ideia dele? É só caçar ele e se achar, se encontrado, vai ser encontrado, né? A gente vamos setá-lo como ocupado. Simples. E como a gente vai setar? Vamos apenas fazer que praticamente reproduzir essa última linha, essas últimas linhas aqui, né? Registrar como status ocupado. Basicamente é isso. Então vamos lá. Vamos escrever esse que está escrito nesse else if, né? Olha lá. Se a credencial for igual à seguinte posição do array, calma aí. Eu vou anotar aqui. Chave, perdão, confundi aqui. Chave, o seu número, né? E seu status estiver livre, tá? Ou seja, a ideia é o seguinte, como é que ele vai ser feito? Primeiro, ele vai verificar se tem a chave, né? Se coincide com a chave. E se tiver livre, ou seja, se tiver a chave, mas não tiver livre, não vai cair nessa condição, né? Então vamos lá. Vamos lá. E aqui também eu faço a verificação se já foi instanciado. Chovendo no molhado. Vamos lá. Vou colocar aqui. Já vou sinalizar como objeto reaproveitado, né? Já aparecer logo de cara. Ups. Ok. Coloquei como objeto reaproveitado. Assim, se te colocar uma coisa aqui, né? Já vou colocar. Vou setar aqui como objeto novo aqui. Na hora que for rodar, né? Vou colocar para facilitar aqui, né? Vou colocar objeto novo. Tinha me esquecido disso. Preciso botar tudo maiúsculo. Aqui na hora de vamos lá, aqui na hora de rodar o exemplo, facilita para identificar qual objeto é novo, qual objeto é reaproveitado, qual objeto está indisponível, certo? Então vamos lá. Assim, agora, né? Como falei, vamos apenas setar como ocupado. Bem, vamos lá. Bacia status, né? A coluna STA e o seu respectivo número, né? Por razões óbvias, para não dar nenhum problema aí, né? É igual ocupado. Vai. Ocupado. E eu mesmo vou fazer para a sessão. Até para facilitar aqui minha vida aqui, né? Fazer um popzinho básico. Programação orientada à preguiça. Já viram isso? Pois é, vai fazer. É como falei.
Se colocar só por seção, dá tranquilo, entendeu? Dá tranquilamente isso aí. Bem, agora, né, vamos setar a variável obpool, né? Ops. Oh, caramba. No caso, vai ser a mesma coisa. Que eu vou até colocar aqui para facilitar a minha vida também, né? Caso, ó, vai ser uma instância, mas aí vai ter a seguinte diferença, né? Ao invés de colocar logo a instância, eu vou colocar só o nome do objeto, que já está instanciado, então não há necessidade de ocorrer uma instância, né? Então vamos lá. Vou colocar o objeto já instanciado e o seu número, né? Pronto. Feito isso, vamos dar um return, né? Return obpool. Retorna esse bicho. Bem, agora vamos ao terceiro caso. Esse caso é o seguinte. Ele é o último caso. Não foi... Perdão. Está instanciado, existe, porém não está disponível, né? Então o que devemos fazer? Retornar absolutamente nada. Então vamos lá. O que vamos fazer? Apenas falar assim, ó, esse objeto não existe, está indisponível, né? Vou até colocar em maiúsculo. Indisponível. Objeto indisponível. E BR, né? Para pular a linha. E vamos retornar. E obpool vai ser nulo. Vai ser nulo. Ou seja, não vamos entregar nada, né? Bem, agora, resolvidos as três situações, né? Agora vamos finalizar, né? Essa funçãozinha aqui chata pra caramba, só que não, amo essa função, a função mais importante. Vamos lá. Vamos registrar isso aqui na sessão, né? Na session. Sessão, o array, né? Ele vai ser igual à bacia, certo? Vai receber o que foi gerado na bacia. Cadê? Ô, bichinho ruim para escrever hoje. Vamos lá, bacia. E vai retornar o obpool. Return obpool. Ok? Ou seja, o que for setado aqui em regra, tá... Que em regra... Como é que é? Aqui, assim, o que está em regra é esses dois casos aqui, ó. Certo? Que é o do terceiro caso, né? Se não tiver disponível. E... Cadê? E o primeiro caso, né? Aqui, ó. O obpool vai ser uma nova instância. Ok? Se... Esse segundo caso aqui, ó. Esse return aqui. Se bem que até pode. Até pode ser colocado aqui. Até comi mosca. Chubu. Brincando. Vamos lá. Comi mosca aqui. Vou comentar esse bicho aqui. Bem. Pessoal. A parte mais crítica já foi concluída, né? Agora... Desculpa aí, meu gato tá miando.
Bem, essa parte já foi concluída. Agora vamos, né, à utilização do objeto, ok?